Fala pessoal, meu nome é Marcos, esse é o primeiro vídeo do meu canal, o canal do Marcos, onde eu vou falar sobre finanças, sobre economia, sobre bolsa de valores, um pouco sobre empreendedorismo, um pouco sobre comportamento e qualquer assunto que vocês quiserem ou que eu queira falar. Quem sou eu? Resumindo a história, bastante. Eu nasci em Santa Catarina, moro em São Paulo atualmente, sou formado em economia, já trabalhei com consultoria, com crédito, já abri meu próprio negócio. Recentemente tirei o meu certificado de gestor e enfim, agora estou abrindo esse canal e acho que é o suficiente por enquanto. Próximos vídeos talvez a gente entre em mais detalhes. Então tá, falei um pouco sobre mim, falei um pouco sobre o intuito do canal, vamos falar um pouco sobre a estrutura do canal. Hoje é domingo, a minha ideia vai ser fazer um vídeo domingo, terça e quinta-feira. O vídeo de domingo, a ideia é sempre falar um pouco mais de microeconomia e um pouco mais das empresas, da bolsa de valores, o que eu acho que está caro, o que está barato, o que parece ser uma boa oportunidade. Terça-feira fazer um conteúdo mais educacional, trazer um conteúdo para vocês, destrinchar o conteúdo, passar um pouco da minha experiência. Falando na minha experiência, esqueci de comentar que eu invisto há 2 anos e meio mais ou menos na bolsa de valores. Então vou passar para vocês nesse tempo não só a parte teórica, mas também um pouco da minha vivência, tá certo? Bem, voltando ao nosso itinerário. Terça-feira falar um pouco mais educacional e quinta-feira falar um pouco mais sobre notícias da semana, o que eu penso ali pro que resta da semana, o que vai acontecer, o que não vai. E trazer um pouco mais de macroeconomia, talvez também quinta-feira. Mas isso é só pra gente se organizar melhor, na verdade. Eu vou misturar, vai ser tanto domingo quanto terça quanto quinta, vai ser um pouquinho de tudo, na verdade, que eu vou trazer. Mas, enfim, a gente consegue se organizar melhor assim e vocês já sabem mais ou menos o que esperar em cada dia. E daí, é claro, vocês, à medida que o canal vai crescendo, vai se desenvolvendo, vocês podem mandar dúvidas, questões que vocês têm e nós vamos abordar em profundidade as suas dúvidas e as questões que vocês querem que eu comente. Beleza? O assunto do vídeo de hoje eu vou falar para vocês. Eu acho que, como domingo a ideia é falar um pouco das empresas de microeconomia, eu tenho que começar falando sobre como analisar uma empresa, e eu vou passar isso hoje de uma maneira fácil para vocês. A gente vai ter vários vídeos falando sobre esse assunto, mas eu vou falar de uma maneira não tão subjetiva, que não dependa de tanta experiência e que você pode começar a fazer a partir de hoje. Seja você que nunca investiu ou que investe há pouco tempo, você vai conseguir já fazer uma análise dos dados da contabilidade da empresa e ver os principais indicadores da empresa. Isso vai ajudar você a começar a construir uma linha de raciocínio se faz sentido ou não você investir em uma empresa, nessa empresa específica que você pensa em investir. Beleza? Deixa eu dividir a minha tela aqui. Pessoal, vamos lá. Para começar, eu vou passar o Gui Invest para vocês, que é um lugar que eu gosto de ver informações de empresas. Bem, tem várias coisas no Gui Invest que eu gosto de ver. Ele tem questões de gráficos, indicadores do próprio site, monitor de mercado, ranking de ações, pesquisa de ações e por aí vai. A gente pode até um dia fazer mostrar mais a fundo as funções do Gui Invest, mas eu estou passando para vocês a principal
parte para vocês analisar uma empresa, que é a questão de minhas estratégias aqui no Stock Guide da GuiaInvest, e é uma ferramenta que eu gosto de usar bastante. Bem, vamos falar um pouquinho do que eu gosto de olhar. Primeiro aqui, ó, você pode ir em estratégias e você cria a sua estratégia, né? Então você vem aqui e você tem várias informações que você pode ver e pode selecionar que tipo de informações você quer ver. Eu já, para nós não perdermos muito tempo, coloquei aqui as informações as quais eu gosto de ver quando analisando uma ação. Então tá, mas sem enrolação. Marcos, você analisa a ação, o que você gosta de ver primeiro? Bem, eu acho que um dos primeiros indicadores que você tem que analisar quando você pensa em comprar ou vender uma empresa, comprar ou vender uma ação, é o PL, que é a relação preço-lucro dessa empresa. O que isso quer dizer? Por exemplo, um PL de 4, o que quer dizer? Quer dizer que em 4 anos de lucro dessa empresa, você consegue atingir o valor de mercado dela. Então, por exemplo, se ela tem um PL de 4 e ela tem um lucro de 100 milhões por ano, essa empresa está valendo... Ela tem um lucro de 100 milhões, ela está valendo 400 milhões. Ela vai estar valendo 4 vezes o lucro dela. Então, se a ação está R$40, ela vai estar tendo um lucro anual por ação de R$10. Tá certo? É isso que quer dizer. Muito importante você olhar o PL de uma empresa. Outro indicador importante olhar, muita gente olha a questão preço EBITDA, né? Que é legal olhar também, mas eu gosto de olhar o lucro e daí eu gosto de olhar o Price Sales Ratio, que é o preço da empresa em relação às vendas da empresa, tá bom? Então, que é a mesma lógica do lucro, né? Então, quantos anos de lucro para dar o preço, e aqui é quantos anos de vendas para dar o preço, tá bom? Dessa empresa. Então, os dois indicadores que eu gosto de olhar são indicadores que vão dizer se a empresa tá barata ou tá cara. De uma maneira superficial, né? Não aprofundada. Aprofundada, enfim, a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo de hoje, mas mais nos próximos vídeos do canal, tá certo? Então tá, duas coisas que eu olho. Depois, o que eu gosto de olhar bastante, vamos vir aqui para a dívida. Então nós temos a dívida bruta em relação ao patrimônio líquido, nós temos dívida líquida em relação ao patrimônio líquido e temos dívida líquida em relação ao resultado operacional. Deixa eu falar alguns filtros aqui até que eu já coloquei para vocês, já explicar um pouco da plataforma. Você pode ordenar por ordem crescente ou decrescente, você tem filtros. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um filtro que o PL da empresa tem que ser menor ou igual a 40. Isso, ao meu ver, se for maior que 40, geralmente a empresa vai estar cara. Mas é claro que não dá só para fazer essa análise, né? Porque pode ser uma empresa que tenha uma expectativa de crescimento muito grande e aí ela não vai estar cara, mas geralmente vai estar. Aqui no Price Sales Ratio, menor ou igual a 10. Então, se a empresa tem um Price Sales Ratio maior do que 10, provavelmente ela vai estar cara. Tem umas empresas de tecnologia que tem um crescimento bem grande e que às vezes acabam tendo um PSR, vamos dizer assim, né, para eu encurtar a minha fala. É um PSR maior do que 10, mas também generalizando um PSR maior do que 10, a empresa está cara. Muito bem. Dívida. Dívida eu gosto bastante aqui de ver... Dívida sobre patrimônio líquido, coloquei alguns filtros aqui também, menor ou igual a 200%, aqui menor ou igual a 3, dívida líquida patrimônio líquido, e dívida líquida resultado operacional menor ou igual a 3. Então, quantos resultados operacionais eu vou precisar ter para dar a dívida líquida, que é, vamos dizer, mais ou menos o mesmo pensamento ali do PL e do Price Sales Ratio. E aqui eu também quero o quanto menor, melhor. Quer dizer que a empresa está menos endividada e o PL menor e um PSR menor quer dizer que a empresa está mais barata. Ok? Então são duas coisas que eu gosto de ver assim.
né, que vai me dar uma noção se a empresa está barata e que vai me dar uma noção do endividamento da empresa. É importante olhar o endividamento da empresa, porque se o endividamento estiver muito grande, isso vai diminuir a capacidade da empresa de fazer novos investimentos, de fazer aquisições. Mas a gente também não pode fazer uma análise simplista de dizer só porque a dívida líquida em relação ao resultado operacional aumentou um pouco, então isso é um sinal ruim, eu vou vender a empresa, porque pode ser que ela esteja fazendo um investimento para aumentar a capacidade da empresa, para fazer uma aquisição, para aumentar a produção, e isso vai se refletir positivamente nos próximos balanços da empresa, nos próximos trimestres, nos próximos resultados. Então, a gente não pode fazer uma análise tão crua assim da situação, mas se tiver, por exemplo, acima de 3, que é um valor aqui que eu gosto, 4, 5, 6, enfim, quer dizer que o endividamento começou a ficar numa situação em que muito do caixa começa a ser usado muito do lucro da empresa, muito da geração de caixa começa a ser usado para pagar essa dívida, para pagar juros dessa dívida, e daí a capacidade de crescimento da empresa fica minada, e também a capacidade de pagar dividendos, o que a gente não quer. Muito bem, outra coisa que eu gosto de olhar depois dos indicadores de preço e de vendas e de lucro e do endividamento da empresa é a questão de dividendo. Eu gosto de olhar dividendo e gosto de olhar o payout. O dividendo é o quanto que a empresa vai te pagar, é o projetado que a empresa vai te pagar no próximo ano, né? Então, quanto que a empresa diz, né? Ela diz, eu vou ter um dividendo de 10%, projeta um dividendo de 15%, de 20%, enfim. Aqui estão esses dividendos, né? Você pode, por exemplo, para mostrar um pouco a plataforma para vocês podem vir e filtrar, né? Se eu quero um PL mais baixo, começar por um PL mais alto, enfim, um dividendo mais baixo, um dividendo mais alto, e você quer também um payout baixo, tá certo? Então você quer um dividendo alto e um payout baixo. Por quê? O payout é quanto do lucro da empresa está indo para esse dividendo, né? Então, vamos dizer, se a empresa teve um lucro de 100 milhões e 50 milhões vai para dividendo, que essa empresa vai pagar em dividendo, ela vai sobrar 50%, ela está pagando 50% de dividendo do lucro dela, ela vai ter um payout de 50%. E daí ela vai ter 50 milhões para reinvestir na empresa. E, enfim, aumento de produção e tudo mais. E com isso vai gerar um crescimento nos lucros, um crescimento na receita. Se o payout dela for muito alto, por exemplo, um payout de 100%, isso quer dizer que a capacidade de reinvestimento da empresa acaba sendo comprometida e provavelmente o crescimento da receita, o crescimento do lucro dela será comprometido. Tá certo? Então você quer ver um dividendo alto, né? Por exemplo, um dividendo de 10%, mas você quer um payout baixo, 20%, 30%, 40%. Você não quer ver, às vezes, eu estou um dividendo de 10%, maravilha, mas um payout beirando 100%. Porque provavelmente essa empresa não vai apresentar um crescimento na receita e no lucro satisfatório. Ok? Bem, aqui dividendo médio, payout médio dos últimos 3 anos é mais uma curiosidade, não é um fator determinante em comprar ou vender uma ação, mas enfim, é só para ter uma noção. Por exemplo, Gerdau vai pagar mais dividendos do que pagou em média nos últimos 3 anos, o payout aumentou um pouco do que o payout médio dos últimos 3 anos, é mais uma curiosidade. O que eu gosto de olhar depois, mas aqui eu vou abrir um parênteses já, que é o crescimento da receita líquida e o crescimento do lucro. Pessoal, só que qual que é a questão aí? Eu não acho muito confiável esse indicador comparado aos outros, porque aí você entra numa projeção de que a empresa cresceu 5% um ano, 5% no outro, 5% no outro, esse ano ela vai crescer 5%. Cresceu 30% num ano, 30% no outro, esse ano vai crescer 30%.
E aí a gente precisa fazer uma análise mais profunda. A gente precisa analisar o plano da empresa, precisa analisar o setor, precisa fazer uma análise macro, entendeu? Não dá para fazer uma análise crua de simplesmente pegar e projetar. Ah, porque foi assim nos últimos 3 anos, vamos projetar que vai ser assim esse ano. Eu realmente, dentro da minha experiência, não vejo isso acontecendo, entendeu? De você simplesmente poder fazer essa projeção e isso dar certo. Eu acho que boa parte das vezes, para não dizer talvez a maioria das vezes, isso não dá certo. Então, às vezes uma empresa que vem crescendo 5% vai crescer 40% esse ano. Uma empresa que vem crescendo 40%, talvez esse ano ela não cresça. Então depende, vai ter que olhar endividamento, vai ter que olhar um investimento, vai ter que olhar o setor, vai ter que olhar o que a relação com investidores da empresa está falando, né? Se ela fala como ela projeta esse ano. Então aí a gente tem que entrar mais a fundo, tá bom? Eu não confio muito nesse dado aqui, tá ok? Vamos falar um pouquinho das outras coisas que vocês estão vendo aqui na tela. Preço e valor patrimonial eu não olho muito porque isso fazia assim, era um indicador que fazia assim, muito sentido antigamente, tá? Então, vamos dizer, 40 anos atrás, que você olhava porque as empresas era necessário muito capital, tinham um uso de capital intensivo, né? A gente fala. E hoje não, né? As empresas, principalmente as empresas de tecnologia, às vezes elas não têm um valor patrimonial extremamente pequeno, mas tem um lucro, uma receita gigantesca. Então é um indicador que era muito usado antigamente, que fazia sentido antigamente e que hoje não faz mais muito sentido em ser usado. Mas enfim, tá aqui. O ROI, Return on Equity, a gente pode até fazer um vídeo entrando mais a fundo aqui nesse indicador. Assim, ele também não é um critério que eu vou levar muito em consideração, tá? Apesar de muita gente gostar dele. A gente entra mais a fundo nele em outro vídeo. O Point Score e o ponto de endividamento aqui são 2 indicadores do próprio GainVest, tá? Eu, na verdade, não uso eles, mas enfim, tá aí, talvez eu tire eles também de sujeira. Isso é bom até também para mostrar para vocês, às vezes, um pouco mais algumas coisas que podem te ajudar na plataforma, facilitar a tua vida em escolher uma ação, tá? Mas eu não uso eles. Alavancagem, margem, aqui as margens bruto, operacional, margem líquida, isso é mais como uma curiosidade, tá? Quanto maior a margem, em teoria, melhor. Mas eu também não vou escolher uma empresa porque uma empresa tem uma margem líquida, digamos, de 20% e outra tem uma margem líquida de 30%. Ok, legal ter uma margem de 30%, melhor, mas eu vou olhar mais, enfim, se ela está barata, os dividendos que ela está pagando, a dívida dela, o que eu vou penso de crescimento, qual vai ser o crescimento dessa empresa, do que ver se a margem líquida dela está dando 20% ou 30%. Não vai mudar muita coisa. Aqui mais curiosidade, o crescimento da dívida, aqui o nível de governança da empresa, algo importante, o setor, né, também importante. Liquidez corrente e índice de cobertura de juros. A gente pode entrar mais a fundo também em outro vídeo no que são esses indicadores, beleza? Gente, qual que é a questão aqui? Qual que é o problema, na verdade, né? Eu gosto bastante da GainVest, ela facilita várias coisas, mas ela tem um problema que ela demora muito para atualizar os dados, então vários dados ficam defasados. Às vezes no último trimestre sai um resultado muito bom da empresa, sai um balanço muito bom e passa muito tempo e a GainVest não atualiza esse dado, então isso é bem problemático. Um outro site aqui, vou mostrar para vocês, que é o Status Invest, que eu gosto bastante. Eles são novos, né? Tem pouco tempo, estão há pouco tempo no mercado, mas eu gosto bastante deles. O bom é que você também consegue organizar, né, as empresas de uma forma parecida que você tem no GainVest, só que aqui a atualização dos dados é mais eficiente do que o GainVest, na minha opinião. Então isso é o bacana do Status Invest. Acho que tem mais algumas funções aí que eles têm que colocar para melhorar a plataforma. Eu
eu não assino a plataforma deles, né? Diferente do Invest que eu assino, na plataforma deles eu estou usando a versão gratuita. Se você assinar, enfim, você ganha mais algumas coisas, tipo que nem tá aqui na propaganda, upside, downside, número de analistas, enfim. Talvez seja interessante para algumas pessoas. Mas vamos falar um pouco daqui. Eu já falei o motivo do porquê que eu gosto de analisar o Status Invest também, porque às vezes muitas informações estão defasadas no Invest. Aqui, ó, a gente tem vários dos dados que a gente tinha aqui em cima, gente. A gente tem aqui também no Status Invest. E eu já selecionei algumas coisinhas para ficar mais fácil pra gente, né? Então, PL aqui. Vê que várias coisas tem aqui: dividendo, o preço sobre valor patrimonial, as margens, dívida. Selecionei dívida, selecionei o PL, o nosso Price Sales Ratio, enfim, tem o ROI, se você quiser ver, o ROE, a liquidez, o crescimento da receita nos últimos 5 anos, crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, liquidez, enfim. Aí você vem aqui, seleciona o que você quer, seleciona os filtros que você quer, dá um buscar e vai aparecer aqui para você as ações. Você pode também vir aqui filtrar elas. Eu quero o preço, eu quero o PL. Vamos ver, do maior para o menor, do menor para o maior agora, beleza. Enfim, dá para fazer muitas coisas que a gente já fazia ali no Invest, bem parecido, né? Algumas funções. Aqui você pode olhar o crescimento também, pode olhar a dívida, tudo mais. Enfim, gente, eu só estou mostrando para vocês aqui porque ele tem essa função parecida com o Guia Invest, que é uma função que eu gosto bastante. Você consegue analisar as ações em bloco e ele tem uma atualização melhor do que a Guia Invest, na minha opinião, tá? Isso acaba sendo bem importante. Bem, já falei um pouco para vocês de como fazer essa análise micro de empresa, que indicadores vocês têm que ficar atentos. Isso vai dar uma noção para vocês se vale a pena ou não investir na empresa, né? Porque às vezes a história da empresa é muito bonita, a gestão é muito legal, o business plan dela tá maravilhoso, só que a empresa chega aqui, a empresa está muito cara, né? Ou chega aqui e a empresa está muito endividada. Então, por mais lindo que seja o business plan, por melhor que seja a gestão da empresa, talvez não seja uma boa ideia comprar essa ação. Isso é importante vocês saberem. Aqui o crescimento, a gente vai fazer um outro vídeo em breve para entrar mais a fundo nesse assunto. Eu não aconselho ficar olhando isso aqui, projetando só porque cresceu 15% em média nos últimos 3 anos, que vai crescer 15%. Isso é muito superficial a ponto de não funcionar, tá certo? Vamos ver mais dados. Sim. Eu falei para vocês do micro, das empresas, agora eu vou falar para vocês um pouco do macro. O micro é importante, mas uma coisa que vocês precisam entender é que se você fazer uma boa análise, enfim, ver todos os indicadores, estudar a empresa, estar confiante que essa empresa vai crescer, que ela vai ter um bom desempenho, e você investir no momento errado, provavelmente você vai perder dinheiro. Ou você tem 50 mil reais, digamos, e você pensar, não, eu vou fazer uma análise das empresas e eu vou investir esse meu dinheiro aqui em 10 empresas que eu analisei e elas têm potencial de crescimento e vão valorizar e etc. Ok, talvez a sua análise esteja boa, mas se você pegar e comprar essas empresas nesse momento aqui, por exemplo, aqui em janeiro de 2020, você vai perder dinheiro, provavelmente. Muito provavelmente. Porque o mercado, as empresas, elas não são ilhas, né? Elas estão interligadas, a precificação está interligada, os múltiplos, a análise do mercado financeiro dos múltiplos está interligada. Então, quando o mercado financeiro começa
às vezes a projetar múltiplos menores. Múltiplos que eu digo é, por exemplo, PL ou PSR que a gente viu, o mercado financeiro está projetando múltiplos menores, isso acaba afetando todas as empresas. E quando o mercado financeiro projeta múltiplos maiores, isso acaba afetando todo o mercado financeiro. Então, cara, por mais que você comprasse as melhores empresas da bolsa aqui em janeiro de 2020, provavelmente você ia perder dinheiro. E por mais que você comprasse as piores empresas da bolsa aqui em março de 2020, provavelmente você iria ganhar dinheiro. Porque, enfim, a bolsa como um todo subiu depois de março e a bolsa como um todo caiu ali em fevereiro, né? Então é muito importante vocês saberem isso. Alguém que entende de macro e que opera em cima do macro de uma maneira bem feita ganha dinheiro, mesmo não acertando muito no micro, porque você pode, por exemplo, comprar setor. Então, o setor de tecnologia subiu muito e o setor de construção civil subiu pouco. Então eu vendo tecnologia, compro construção civil. Aí construção civil sobe, tecnologia cai, aí eu zero a minha posição, digamos. Você consegue ganhar dinheiro só fazendo uma análise macro. Agora, se você faz uma análise micro bem feita e faz uma análise macro mal feita, provavelmente você vai perder dinheiro, porque a correlação nas ações é forte, entendeu? A correlação das ações com o Ibovespa é forte. Então aqui a gente tem, por exemplo, o índice futuro, a gente tem aqui o índice Ibovespa, né? Eu geralmente vou analisar nos vídeos o índice futuro, porque é o que tem mais volume, é geralmente o que a gente opera, né? Então se você quer fazer day trade, swing trade, assumir uma posição, você vai operar índice futuro, vai comprar e vender contratos. Aqui nós temos o DI F25, que é um dos nossos contratos de DI, os contratos de DI na curva de juros, né? Então você tem o DIF, que é o primeiro mês, né? Que é o mês de janeiro, DIF 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, enfim, que vão dar nossa curva de juros, tá ok? E aqui nós temos o dólar. Então isso aqui é o beabá do mercado financeiro, tá? É importante que vocês saibam. Bem importante que vocês saibam. Porque esses três ativos têm uma correlação, que é a seguinte: quando o DI cai, a bolsa tende a subir, tá certo? Então você pode ver aqui, ó, em meados de 2018 o DI começou a cair, a bolsa em meados de 2018 entrou num rally de alta, entende? Aqui, ó, a bolsa despencou, o DI estourou para cima, depois caiu e a bolsa subiu. Então tá vendo? Então quando o DI cai, bolsa geralmente sobe. Quando o DI sobe, bolsa geralmente cai, ok? E o dólar, quando o dólar sobe, geralmente bolsa cai. Quando bolsa sobe, geralmente o dólar cai. Marcos, aqui não caiu tanto, ele ficou mais lateral. Sim, não é uma relação perfeita, tá, gente? Existe uma relação, mas também não dá para fechar o olho e pensar, só porque um subiu o outro vai cair, então vou comprar um e vender outro, vou vender um e comprar outro. Não é tão simples assim, mas existe essa correlação. Você tem uma relação contrária entre bolsa, DI e dólar. Então bolsa sobe, DI cai e dólar cai. Bolsa cai, DI sobe, dólar sobe, ok? Mas na verdade o DI, eu diria que controla mais a bolsa do que a bolsa o DI. Então a queda do DI que vai incentivar uma alta da bolsa, entendeu? E não uma alta da bolsa que vai incentivar a queda do DI. Isso é importante vocês terem em mente também. E o dólar e o DI, os dois tendem a andar juntos. Não é uma relação tão forte. Então, por exemplo, o dólar e a bolsa vão ter uma relação contrária bem forte. O DI e a bolsa vão ter uma relação contrária um pouco mais fraca, mas também vão ter uma relação forte. E o dólar e o DI, dessas relações que eu comentei, é a mais fraca.
Isso vocês podem fazer testes de correlação que vocês vão ver. Isso não é achismo meu, isso é dado, tá certo? Enfim, deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Por exemplo, aqui, ó, vocês vão ver uma correlação de alta e queda. Aqui no dólar a gente acabou não vendo uma correlação tão forte quanto a do DI da bolsa, né? Então, por exemplo, aqui ó, 2018, quando começou a haver a alta da bolsa, por exemplo, o dólar lateralizou, né? O dólar não teve uma queda que seria o esperado. Por que às vezes o dólar e o DI sobem juntos? Às vezes é uma aversão a risco, tá? Então, por exemplo, aqui ó, quando teve a crise do Covid, o DI teve uma porrada para cima e o dólar teve uma porrada para cima. Então a percepção de risco dos investidores aumentou e daí eles correm para a segurança. Qual que é a segurança? DI, renda fixa. A gente vai entrar nesse assunto terça-feira, né, que as pessoas veem às vezes como mais segura, e o dólar, que vem como mais seguro do que o real. Então você corre para ativos seguros quando há uma crise, quando há uma aversão a risco. Beleza? O que mais eu tinha para falar? Sim, vamos falar um pouco aqui. Ó, por exemplo, a gente tem um contrato WIN G22, contrato atual, WDOH22. Quando a gente quer ver assim, o desempenho histórico, né, aí a gente coloca o WDO FUT ou o WIN FUT. E daí a gente consegue ver no longo prazo, né? Vamos dizer que no Profit a gente vai até 2005. Então tudo que aconteceu até 2005 a gente consegue ver. No dólar a gente consegue ver até 2005 aqui também, né? Queda alta e tudo mais. Gente, por que além da aversão a risco os DIs e o dólar sobe? Impressão de dinheiro também, né? Então, se o governo brasileiro imprime mais dinheiro que o governo americano todo ano, digamos, estou dando um exemplo aqui, todo ano provavelmente o real vai se desvalorizar um pouco em relação ao dólar e a gente vai ver aqui o dólar cada ano aumentando um pouco, porque a gente sempre está imprimindo mais dinheiro. E se a gente imprimir mais dinheiro, também a gente vai ter um pouco mais de inflação. Tendo mais inflação, qual uma das ferramentas para controlar a inflação é uma taxa Selic mais alta que influencia no DI, ou um DI mais alto que influencia na taxa Selic. E também assim, né? Por exemplo, você tem uma inflação de 10% ao ano e você vai colocar seu dinheiro na renda fixa, você quer que pelo menos ele pague 10% ao ano, né? Porque senão você vai estar, basicamente, em termos de poder de compra, você vai estar emprestando 100 e tirando 99 no final do ano. E ninguém quer tirar menos dinheiro do que emprestou, né? Você está correndo um risco, afinal de contas, para emprestar esse dinheiro. Então, a ideia é sempre você receber pelo menos a inflação e de preferência mais do que a inflação. Então tá, gente, agora a gente saiu do micro da empresa, da análise dos indicadores, foi um pouco para o macro, mas a gente está no macro nacional ainda. Então agora a gente vai para o macro internacional. Porque a Bolsa Brasileira também não é uma ilha, então ela também é afetada pelas bolsas ao redor do mundo. Então vamos vir aqui. Outro site interessante para vocês fazerem, né, uma conta e fazerem as análises de vocês, que é o investing.com. Eles têm índices, ações, commodities, criptoativos, moedas, ETFs, fundos, bonds, principalmente aqui do governo americano, da Europa também. O que é legal ver aqui, gente? Como eu falei, a gente não, os ativos não estão numa bolha e nosso mercado também não está numa bolha. O que acontece ao redor do mundo influencia o mercado brasileiro e a Bolsa Brasileira tem uma correlação com as bolsas internacionais, principalmente o S&P 500, eu diria, que é o principal índice de valores do mercado financeiro americano. E também as bolsas europeias têm uma boa correlação. E as bolsas europeias têm uma correlação grande com o S&P 500, e o S&P 500 tem uma boa relação com as bolsas europeias, uma relação bem forte. Mas também existe uma relação com as bolsas asiáticas, né? Bolsa chinesa, sul-coreana, japonesa, com a bolsa europeia e com a bolsa americana. Então também
Se a Ásia tiver tendo uma semana muito ruim, um dia muito ruim, provavelmente a bolsa europeia e a bolsa americana não vão ter um dia muito bom. Então, as coisas estão interligadas no mercado financeiro. Sempre a gente tem que lembrar disso, tá certo? O que a gente tem aqui? Eu tenho um My Watchlist, que é uma lista que eu montei e eu gosto de acompanhar. De bolsas internacionais, principalmente a gente tem ouro, prata, alguns índices internacionais que juntam várias empresas de vários países, de várias bolsas. A gente tem aqui os títulos americanos, o DX, que é o índice dólar. A gente pode entrar mais a fundo em outro vídeo a respeito disso com vocês. Títulos brasileiros. E aqui as bolsas, né? Então a gente tem o S&P 500, o Nasdaq, o Dow Jones, o Russell, enfim, bolsa australiana, japonesa, sul-coreana, enfim, chinesa, indiana, as bolsas europeias, tem várias bolsas importantes. Aqui eu tenho o preço do minério de ferro e do óleo, o WTI, ok? Então é importante porque às vezes, será que eu compro ou será que eu vendo bolsa? Melhor, será que eu compro ou será que eu vendo uma ação? Aí você faz análise da ação, muito bem. Mas será que a bolsa vai cair e vai acabar puxando um pouco essa ação para baixo, ou será que a bolsa vai subir e vai acabar puxando essa ação para cima? Porque existe uma correlação, lembre-se. Bem, aí a gente tem que pensar. E as bolsas internacionais, será que elas vão subir ou será que elas vão cair? Como é que elas estão? Como que elas vão desempenhar essa semana? Como que elas vão desempenhar esse mês? Então é importante você ficar de olho, principalmente nas bolsas europeias e na bolsa americana, tá? Onde eu tenho uma correlação bem grande com a bolsa brasileira. Se elas estão indo bem, estão desempenhando bem, tendência bolsa brasileira e bem, desempenhar bem. Nem sempre isso é verdade, tá, gente? Então, às vezes, vai ter uma semana que o S&P 500 vai subir, que as bolsas europeias vão subir e que a bolsa brasileira vai cair. E o contrário, às vezes, também pode acontecer. O S&P 500 e as bolsas europeias ficarem de lado e a bolsa brasileira subir. Acontece. Porque não são só questões externas, são questões internas, às vezes também de taxa de juros, às vezes de correções no mercado, né? Então, uma acabou subindo mais que a outra, ou uma subiu e outra caiu, e daí acaba que ocorre o inverso, né? Que caiu sobe, que subiu acaba caindo um pouco, então vai havendo essas correções. Não é uma correlação perfeita, mas é uma correlação importante de ser analisada antes de você tomar uma decisão, tá certo? O que mais eu tenho aqui? Eu tenho aqui mineradoras, bancos, máquinas, consumo não cíclico e petróleo. O que é legal aqui, gente? Vou falar para vocês. Aqui nós temos vários minérios e nós temos as principais mineradoras do mundo, tá? Por que isso é importante? Por exemplo, eu quero fazer day trade de Vale, eu quero fazer swing trade de Vale, eu quero ter uma posição em Vale. Bem, além de você analisar o cenário interno brasileiro e o cenário externo das bolsas, é bem legal que você analise como que estão desempenhando as outras grandes mineradoras ao redor do mundo. Porque se todas elas estão indo bem, então o mundo está... os múltiplos dessas mineradoras estão aumentando no mundo inteiro, elas estão valorizando naquela semana, naquele mês, naquele dia, provavelmente a Vale vai valorizar. Se todas estão desvalorizando, provavelmente a Vale vai desvalorizar. Porque o mercado internacional é tudo arbitrado e o mercado interno também é tudo arbitrado. Então as coisas vão andando meio que juntas, né? Então é claro, se você compra uma empresa muito boa, faz uma boa compra e a bolsa sobe 1%, talvez essa empresa vai subir 2%. E quando a bolsa cai 2%, essa empresa vai cair 1%, digamos, né? Então, isso muitas vezes é comprar ação boa, né? Quando o mercado cai muito, ela cai pouco. Quando o mercado sobe um pouco, ela sobe muito. Mas ela tem uma correlação com o mercado. E a Vale vai ter uma correlação com essas mineradoras ao redor do mundo. Mesma coisa a Petrobras. Marcos, quero fazer day trade em Petrobras, quero fazer swing trade em Petrobras. Petrobras está cara ou está barata? Bem,
é interessante você olhar, por exemplo, o óleo, né, principalmente, o petróleo, desculpa, né, o óleo, o WTI, o petróleo, o preço dele, e as principais exploradoras de petróleo ao redor do mundo, né, e ver se elas estão subindo, se elas estão caindo. Isso vai afetar um pouco a Petrobras. Como Petrobras e Vale são empresas que são negociadas internacionalmente, mas não só por isso também, porque as empresas negociadas só nacionalmente também acabam sendo afetadas pelo setor, né? Então às vezes o setor inteiro de petróleo ao redor do mundo, as pessoas estão pessimistas, então vai haver uma venda bem grande nas empresas de petróleo. Estão otimistas, então vai haver uma compra dessas empresas de petróleo, às vezes porque há uma projeção que o preço do petróleo aumente, ou que o preço do petróleo caia, por exemplo, ou que a demanda das famílias, da indústria por petróleo aumente, então vai ser necessário um aumento da produção, enfim. Então essas questões acabam influenciando no preço e às vezes acaba que tudo meio que num dia sobe e tudo no outro dia cai, e as coisas andam muito por setor, né? Então às vezes o setor inteiro de tecnologia subiu e o setor inteiro de construção civil caiu. E às vezes, então, se você está comprando uma empresa de tecnologia ou uma empresa de construção civil, você tem que estar atento a como esse setor está. E quando eu olho aqui no mundo como estão as principais petrolíferas, eu estou analisando como esse setor está ao redor do mundo. E se está tudo subindo, provavelmente a Petrobras vai subir. Agora, é claro que tem questões internas, né? Então, a insegurança no Brasil aumentou muito. Problemas, medo com a dívida do Brasil, questões de política interna do país. Isso às vezes acaba fazendo que naquele dia, naquela semana, a bolsa caia e a Petrobras acaba sendo puxada por esse fluxo. Mas isso também é importante, porque daí quando a situação estabilizar, muitas vezes, e você vê, nossa, mas na última semana as petrolíferas do mundo inteiro subiram de preço, ficaram mais caras, valorizaram, e a Petrobras caiu. Pô, então talvez nessa semana, agora que a situação, às vezes política interna, deu uma arrefecida, esfriou, a Petrobras vai empurrar para cima, porque vai seguir o mercado internacional. Então essa é uma análise que você pode fazer, por exemplo. Às vezes dá certo e você consegue tirar bons lucros com esse tipo de análise. Aqui está o S&P 500, só para mostrar para vocês, né? Então você pode, por exemplo, pegar índices, né? E vir aqui, abrir eles e você vai ver o gráfico, né? Então, demonstrando um pouco da correlação, né? Então, por exemplo, quando teve a queda das bolsas por causa da questão do Covid, aqui em 2020, por exemplo, o S&P 500 caiu, então, e depois subiu. Então existe uma correlação, tá? Não é uma correlação tão forte como, por exemplo, o dólar tem uma correlação um pouco mais forte, os DIs têm uma correlação um pouco mais forte, mas as bolsas internacionais, principalmente o S&P 500, tem uma correlação forte também com a bolsa brasileira, e vale a pena você olhar antes de tomar uma decisão de comprar, seja a bolsa, seja um setor, ou seja, alocar um valor específico em meia dúzia de empresas. Tá certo? Enfim, eu acho que hoje eu vou ficar por aqui, porque foi mais uma explicação mais do beabá, assim, do mercado financeiro, de análise de empresa. Terça-feira eu vou fazer um vídeo explicando algumas questões sobre renda fixa e renda variável para vocês. Alguns mitos também sobre renda fixa e renda variável. Vai ser bem bacana, não percam. E, enfim, hoje a gente vai ficando por aqui. Se tiverem dúvidas, como o canal é pequeno, mandem nos comentários ou nas minhas redes sociais, que eu vou ficar feliz em ajudar vocês. E se quiserem trazer alguma dúvida, algum assunto, enfim, deem alguma dica de assunto, algo assim, me falem, e eu vou buscar nos próximos vídeos trazer as questões que vocês me perguntam e explicar elas não só na teoria, mas também passando a minha experiência e passando a prática para vocês. Tá certo, pessoal?
Valeu, um abraço.